Olá pessoal, bom, hoje nós vamos fazer o roast beef tradicional, tá? O roast beef ele é um corte de carne, um tipo de assado que surgiu na Grã-Bretanha, tá? O nome roast beef falado no Brasil ele vem de roast beef, que significa carne assada, tá? Apesar de ser carne assada, a forma tradicional de fazer o roast beef não é no forno, tá? Eu vou mostrar como é que é hoje. É muito fácil e muito mais simples do que as receitas que a gente vê por aí, tá? A carne que eu vou usar é o lagarto, tá? Tem muita gente que faz roast beef com filé mignon, que faz com contrafilé, mas na realidade a carne para ser usada é o lagarto, ok? Então aqui eu tenho um pedaço de lagarto que eu já limpei, tá? Ele está bastante limpo e repara que ele está num formato redondinho, tá? Que é o formato ideal para você fazer o roast beef para depois dar um corte legal, tá? É muito simples, muito fácil. Eu vou temperar isso aqui só com sal de todos os lados. Ok? Sal aqui de todos os lados, esfrega um pouquinho, tá? Aí, pimenta do reino moída na hora. Também de todos os lados. E aí eu vou fazer o que, gente? Eu vou pegar, eu raspo aqui na tábua o que sobrou de pimenta do reino aqui, tá? E aí eu vou pegar um pouco de alecrim, tá? Fresco. Vou cortar um pouquinho dele assim. Vou pegar esse alecrim e raspar na carne com a mão aqui, assim, tá? Esfregar ele bastante assim na carne, tá? Só para ele pegar o sabor e o cheiro do alecrim na carne, ok? Então eu esfrego bastante, tá? E agora eu vou deixar essa carne descansando aqui por mais ou menos uns 5, 10 minutos, ok? Depois vocês vão ver como o preparo disso é rápido e fácil, tá? Bom, tá aí pessoal, nossa carne já descansou, tá? Agora olha só o que nós vamos fazer, nós vamos tirar aqui o excesso do alecrim, tá? Todos esses pedaços aqui maiores e tudo mais, nós vamos retirar, ok? Ele já pegou o sabor que ele tinha que pegar na carne, então agora nós vamos retirar todos esses pedacinhos maiores, esse excesso, tá? E vamos bisuntar essa carne com azeite, ok? Espalhando com a mão, nós vamos bisuntar essa carne aqui com azeite, tá? De todos os lados. Isso aqui vai dar um pouco mais de suculência na carne depois de frito e vai ajudar a criar aquela crostinha queimadinha por fora, que é super importante no roast beef, tá? Então tirando aqui sempre o excesso do alecrim. E agora nós vamos levar isso daqui na frigideira, tá? Eu tenho uma frigideira no fogo, já está quente, também com azeite no fundo. Agora nós vamos passar isso daqui na frigideira, vamos chapear essa carne. Pessoal, a minha frigideira no fogo bem quente, tá? Já com azeite no fundo, então nós vamos chapear essa carne. É importante que a gente consiga dourar a carne de todos os lados, tá? Ela vai ficar douradinha, até um pouquinho queimadinha, tostadinha de todos os lados. Importante, pessoal, que deixe até ela dar uma tostadinha, tá? Vamos virar aqui para vocês verem, olha aqui, tá vendo? A fumaça aqui tá meio complicado de ver, mas tá aí o ponto, ela tá tostadinha. Nós vamos fazer isso de todos os lados, tá ok? É importante também, gente, quando você for manipular essa carne, não usar garfo, não espetar, tá? Se você espetar a carne, você vai perder todo o suco dela, ok? Então use sempre uma espumadeira ou um pegador, tá? E vamos continuar dourando aqui todos os lados da carne. Bom, tá aí pessoal, passou de todos os lados, tá? Você vê, ó, bem tostadinha, tá? De todos os lados, tá pronto. É só isso. Esse é o roast beef tradicional, tá? Super simples, super fácil. Agora o que tem que ser feito? Agora nós vamos esperar ele esfriar, tá? Depois que ele estiver frio,
nós vamos embrulhar ele num papel filme e vamos colocar na geladeira, tá? Ele tem que ser cortado gelado para poder ficar firme e dar um corte legal, tá? Importante, rosbife é uma carne que por dentro, no meio, ela tá muito mal passada, praticamente crua. Então se você não gosta de carne mal passada, não faça rosbife, tá? E você vai usar isso daqui depois para fazer saladas, para fazer com molho, para fazer sanduíches, enfim, tá? Então, nesse preparo adicional depois, onde você vai usar o rosbife, você pode até passar ele um pouquinho mais, tá? Mas esse é o ponto dele, e na hora que a gente cortar depois de gelado, vocês vão ver como é que ele fica por dentro, tá? Ele fica praticamente cru no meio, tá? Como é uma carne mais dura, se você deixar ele passar muito, aí o que acontece? Vai ficar duro, você não vai conseguir comer, tá? Então ele tem que estar nesse ponto mal passado, para você poder comer. O que nós vamos fazer com esse rosbife aqui, gente? Nós vamos preparar um berute com esse rosbife aqui depois, tá ok? Então depois a gente volta com o rosbife já gelado, com a gente fazer o corte e preparar o nosso berute. Bom, pessoal, tá aqui o nosso rosbife, tá? Ele ficou bastante tempo na geladeira já, então agora nós vamos tirar aqui o filme. Tá? Que nós embrulhamos ele aqui no filme. Então tá aqui, nosso rosbife já pronto, gelado, pronto para ser cortado, tá? Ideal, quanto mais fino cortar, melhor, tá? O ideal, óbvio, seria ter uma máquina de cortar frios, tá? Que aí você conseguiria fazer as fatias fininhas. Ou então, o que eu vou usar agora, que é a faca elétrica, tá? Então vamos lá, eu vou cortar ele no meio, tá? E depois eu vou fazer as fatias para um lado e para o outro, tá? Só para vocês verem a consistência que ele ficou, ok? Então tá aqui. Como eu tinha falado para vocês, por dentro, olha, ele tá praticamente cru, tá vendo? Ele forma essa casquinha aqui em volta e por dentro praticamente cru. Então, nos pratos que nós vamos preparar é que vai acabar de passar o nosso rosbife, tá? Então agora eu vou começar a tirar as fatias do rosbife. Então, como eu falei, quanto mais fina a fatia, melhor, ok? Aqui, com a faca elétrica fica fácil. A gente consegue tirar uma fatia bem fininha, tá? Bom, pessoal, vamos lá então agora preparar o nosso berute, tá? Importante é o seguinte, isso aqui é o pão sírio de verdade, tá? O verdadeiro pão sírio. As lanchonetes aqui em São Paulo estão fazendo berute com outro tipo de pão, só no formato do pão sírio, mas que é um pão maçudo, tá? O pão sírio, quando você abre ele no meio, olha, ele fica uma fatia bem fininha, tá? E é com esse pão sírio que nós vamos fazer. Aqui eu abri o pão sírio em duas partes. Esta vai ser a tampa do nosso sanduíche. Esse daqui vai ser a parte de baixo dele, tá? Tá rachado aqui, não tem problema, vocês vão ver por que não tem problema. O tratamento está aqui, na tampa. O que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir essa tampa com mussarela, ok? Nós vamos cobrir a tampa inteira com uma boa camada aqui de mussarela, tá? Aqui, mais uma fatiazinha. Tá aqui, a tampa está coberta com mussarela. Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano, um pouco de orégano em cima dessa mussarela. Pronto. E agora nós vamos colocar isso aqui na chapa virada com a mussarela para baixo, tá? Ela não só vai derreter, ela vai criar uma casquinha, ela vai dar uma torradinha, tá? Essa vai ser a tampa do nosso sanduíche. Depois nós vamos preparar a parte de baixo dele. Então isso aqui agora vai para a chapa virada para o lado da chapa. Pessoal, nós vamos agora montar o nosso berute, ok? Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos fazer uma cama aqui. Antes disso, eu vou colocar um pouquinho de maionese aqui no pão, tá? Essa maionese é aquela maionese caseira, tá? Que é muito mais gostosa do que a maionese comprada, tá? Do que a maionese industrializada. Vocês têm a receita dessa maionese, se procurar lá no canal lá do YouTube, Marcelo Rasteiro, vocês vão encontrar lá a receita de x-salada caseiro e ali tem como fazer essa maionese, ok? Então, primeiro eu só vou untar o pão aqui com a maionese, tá? E agora eu vou cobrir isso daqui com alface.
ok? Vamos fazer uma cama de alface aqui. Uma cama de alface, muito bom. Agora nós vamos colocar tomate. Uma camada de tomate. Pronto, aqui, camada de tomate. Agora nós vamos colocar o rosbife, tá? O que nós fizemos? Nós já passamos o rosbife na chapa, ok? Então agora nós vamos colocar aqui o rosbife, que já foi passado na chapa. Repara que ele foi passado levemente na chapa, ele ainda está um pouco vermelho. Tá? Aí tá o rosbife. Pronto, tá aqui. O rosbife. Depois do rosbife nós vamos colocar um pouco de bacon. Algumas fatias de bacon. Espalhadas aqui pelo sanduíche inteiro. Ok? Em cima desse bacon nós vamos colocar um ovo, que nós já fritamos também aqui na chapa. Tá? Em cima desse ovo nós vamos colocar um pouco de cebola frita. Também já fritamos previamente. Tá? Em cima disso tudo agora, nós vamos colocar uma colherada generosa da nossa maionese caseira, tá? Pronto, aqui uma quantidade generosa da maionese caseira. E agora nós vamos tampar tudo isso com aquela tampinha que nós estamos deixando dar aquela torradinha na mussarela. Então aí, pessoal, já criou aqui a nossa casquinha de queijo embaixo, tá? Vê que o queijo já tá, não tem mais queijo derretido aqui, tá? Então nós vamos cobrir o nosso beruti com essa tampa de pão sírio que está com a mussarela por baixo, ok? E vou colocar aqui um palito aqui no meio para evitar que as coisas fiquem escorregando para lá e para cá, tá? Então tá aí o nosso beruti com rosbife caseiro, tá? Uma delícia, sensacional. Isso aqui para 2 pessoas, tá? Corta ele no meio, serve 2 pessoas, ok? Então, é isso aí, gente. Até a próxima.